o seu ministério, Jesus, ele era um pregador itinerante que cumpria o seu itinerário em cidade, aldeias e aldeias. Jesus, ele visitava casas, famílias. Eu falo que Jesus, ele é especialista em tratar com a família. E nós estamos aqui neste culto, nós somos uma família, e ele quer tratar alguma coisa aqui conosco. Eu vinha dirigindo e o Espírito vinha me dizendo alguma coisa pelo caminho, e a cada texto e a cada leitura que nós fazemos, nós entendemos um pouco mais. Há quase 20 anos que eu prego, e eu continuo aprendendo com Jesus. Parece-me que é as primeiras vezes que eu estou pregando, porque é coisas novas. A palavra do Senhor, ela é nova a cada dia. Ela não se renova, porque só se renova o que é velho, mas ela é nova a cada dia. E Jesus, ele desembarca e embarca de embarcações. Jesus também, ele era especialista em embarcar e desembarcar. Jesus, ele conhecia o mar. Jesus, ele conhecia os céus. Jesus, ele conhecia a terra, pois o seu pai é o dono dela. Então o próprio Jesus, conhecendo e sendo sabedouro do céu, da terra, do mar, ele sabe onde pisa, ele sabe onde entra. Eu vou repetir para que nós possamos entender de uma forma mais dinâmica. Jesus, ele não erra o CEP. Jesus, ele não erra o endereço. Jesus, quando ele coloca os pés no lugar, tem uma finalidade. Jesus, irmãos, não dá volta em vão. Jesus, quando ele chega para resolver. Jesus, quando ele coloca os pés no lugar, é porque existe uma situação, ele tem que tratar. E aqui eu vejo Jesus com os seus discípulos, e ele diz assim, ó, faz o seguinte: adentra dessa embarcação, desse barquinho aqui, e pode atravessar, que eu vou ali, eu vou orar, eu vou conversar com o Pai. Eu nunca vi Jesus, pastor Wilson, fazer nada sem antes orar e conversar com Deus. Talvez não seria necessário na minha visão limitada, pequena, porque eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e nós conhecemos a doutrina da Trindade. Os três se formam um. Mas ele ora a Deus, ele conversa com Deus. E Jesus manda os discípulos atravessar. Depois Jesus vem atrás. É como se eu observasse Jesus dizendo: vai na frente que eu vou ficar de cara da guarda, e eu vou ver como vocês se comportam sem mim. E a Bíblia diz que os discípulos entram no barco e vai atravessando, vai pegando o curso do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, como queira. E aqueles homens começam a ver uma pequena nuvem, vamos conjecturar, ou uma mancha branca reluzindo em densa as trevas, porque era noite, estava escura. E quem vem caminhando por cima das águas, você já sabe que é ele, é Jesus. E eles começam a dizer: quem é que está vindo ali? Um grita do lado: é um fantasma. Que a primeira coisa que nós pensamos logo que é coisa ruim, né? Nós pensamos logo que é o inimigo que está vindo. Mas não é, irmão. Tem coisas, irmãos, que acontecem, que vem ao nosso encontro, que nós precisamos discernir. Eu ainda me lembro, o novo convertido, jovem, quando eu tive uma visão, irmãos. Parece que quando nós é mais jovem na fé, nós temos mais possibilidade de ver coisas do céu. Que vai se passando o tempo, irmãos, não sei se é só comigo, nós vamos ficando incrédulo. Nós passamos a perceber menos, passamos a falar mais. E eu me lembro que eu tive uma visão, e aquela coisa extraordinária, eu orando, e o quarto estava meio que se movendo, e os meus joelhos começavam a formigar, e a voz do Espírito vinha e falava: fica mais um pouco. Hoje, quando o negócio fica formigando, eu disse: meu Deus, já é artrite, já é artrose, já quero levantar. Mas naquela época a gente ouvia a voz do Espírito Santo e ficava mais, insistia mais. Os 30 primeiros minutos de oração é só gemendo, porque não tem nem palavra para poder falar. Minha esposa pregou ontem e disse que nós temos... Como é o nome daquela oração?
A oração que, ô Pai, obrigado Jesus e boa noite e vou embora e dormo. Você deu o nome dessa oração ontem? A oração do beija-flor. Eu disse, rapaz, essa mulher está aprendendo essas coisas aonde? Oração do beija-flor. Uma vez ela falou assim, rapaz, tu tem que repreender esse demônio da farmácia. Eu disse, tem, é? Demônio da farmácia? Eu não sabia não. Eu fiquei pensando, será que minha esposa está ficando herética? Aí depois um negócio de umas hernias com bico de papagaio, um negócio de umas artrose. E tome-lhe remédio, tome-lhe remédio, tome-lhe remédio. Ela olhou pra mim, deu aquela risadinha e disse, não disse que tem? Eu disse o quê? O demônio da farmácia. Irmão, é só para quebrar aqui um pouco, né? Como diz no adágio, para quebrar o gelo. Porque vem uma mensagem poderosa aqui. Vem algo de Deus aqui tão forte para mim, para você nessa noite. E, irmãos, aquela visão foi tomando conta de mim. E eu senti a presença de Deus naquele quarto. Era como se o chão tivesse saído do meu joelho, sabe? E ali eu me envolvendo dentro de uma conversa, de uma oração. E era a própria presença do Deus Yahvé se manifestando para um novo convertido. Pastor, tu é saudosista? Sou. Se é para sentir saudade das coisas boas, vamos embora. Porque de coisa ruim, irmão, eu quero sentir saudade das coisas do céu. E eu vejo agora os discípulos vendo uma visão. E aquele lago, o lago de Genezaré, mar da Galileia, era conhecido com as histórias dos pescadores, que havia fantasmas ali que atemorizavam as embarcações. Conversa de pescador, né? Conversa de pescador. Então havia essa crença que fantasmas atormentavam os pescadores daquela região. Por isso que a primeira coisa que falaram ali era que vinha um fantasma. Então todos ficaram com medo ali. Tinha um temor muito grande, tinha um medo muito grande, um pavor. E tem medo que paralisa, tem medo que neutraliza nós. Tem medo, pavor, pânico que nos deixa parados sem saber o que fazer. Mas Jesus Cristo está caminhando em direção ao barco e se apresenta a seus discípulos. E um dos discípulos se levanta, Pedro, e disse, se tu é o Senhor mesmo, é tu, Jesus, permita eu ter convosco. E Jesus disse, venha, pode caminhar. Pedro foi, e vocês conhecem a história. Em dado momento, ele deixa de olhar para Jesus e começa a naufragar, começa a afundar. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para Jesus, nós perdemos o rumo, perdemos o foco, perdemos a direção. Então a estratégia da noite deste dia é olhar para Jesus, é continuar olhando para Ele, é continuar com as nossas visões focadas em Jesus. Em tudo quando nós formos fazer, faça por Jesus. Convide a Ele para o seu casamento, convide a Ele para a sua família, convide a Ele para o seu relacionamento. Chame Jesus para tudo, porque não tem como dar errado. Se Jesus está presente, irmãos, o mar tem que obedecer Jesus, o vento tem que lhe ouvir a sua voz. É com Jesus que nós iremos vencer, é com Ele no barco que nós iremos atravessar o outro lado. E Jesus olha para aquele discípulo e diz, homem de pouca fé, homem de pequena fé. E Jesus agora quer ensinar alguma coisa. E Jesus ensina, irmãos, mostrando em algumas etapas de forma até singular, porque nós não vamos encontrar nada parecido disso aqui. Jesus, ele chama os discípulos e diz, vamos ali, vamos para a parte de Tiro e de Sidom. Um pouco da geografia bíblica, as regiões de Tiro e as regiões de Sidom, havia um povo ali que eram os cananeus. E os cananeus foi um dos povos que mais afligiu o povo de Israel, com as alianças lá passadas. A primeira aliança que vai se formar com os cirofenícios é quando Davi e Salomão fazem um pacto com o rei Irão. E a história diz que o pacto é: tu traz para cá madeiras, mão de obras especializadas, para que nós possamos construir o templo. E através disso aí nós vamos te dar mantimento, vamos te dar trigo, vamos te dar cevada, vamos te dar óleo, vamos te dar todos os cereais que nós tivemos aqui, nós vamos passar para vocês. E essa foi a troca que foi feita através desta aliança.
o rei Irão morre. Quem assume? Etebaal. Etebaal tem uma filha, o nome dela é Jezabel. Mais um casamento político, mais uma história política. Vai se surgir aqui mais um pacto, mais uma aliança. E a Bíblia diz que o casamento de Acabe com Jezabel vai trazer um dos piores momentos de Israel, porque ela traz a idolatria. Ela traz para dentro de Israel o poste ídolo por nome de Baal, conhecido como o Deus da chuva, o Deus do trovão. Então a nação começa a decair, o povo começa agora a morrer espiritualmente. Irmãos, eu vou trocar em miúdos para que nós possamos entender isso aqui. Tem aliança que nós formamos e trazemos para dentro de casa, para dentro da igreja, que isso vai se culminar em morte espiritual. Quer ver algo aqui forte que aconteceu